Olá, meus amores! Estamos voltando para a nossa segunda aula de hoje de língua portuguesa comigo, professora Sara. E nós vamos continuar falando sobre fábula. Nessa segunda aula, nós vamos falar sobre momentos da narrativa. E a nossa habilidade continua a mesma: identificar em narrativas lidas, tempo, cenário, personagens e suas características físicas e psicológicas, enredo, conflito gerador, resolução, narrador e a sua perspectiva, primeira ou terceira pessoa, se ele participa ou não da nossa história. E, como lembrete, vou colocar aqui o lembrete do nosso projeto de fluência. Nós estamos no segundo dia e no nosso segundo dia, nosso projeto de fluência faz a leitura em voz alta. Você vai convidar alguém para ouvir a sua leitura do nosso texto da semana, que é Os Viajantes e o Urso. E vamos agora para o nosso momento da leitura. Eu trouxe aqui para vocês o texto sobre um animalzinho, já que nós estamos falando sobre fábulas, e fábulas geralmente tem muitos animais presentes nas histórias. Eu trouxe a história de um animalzinho que carrega a casa nas costas. E eu convido você para conhecer esse texto. Casa ambulante. Ao amanhecer, todos os bichinhos saem de suas tocas para tomar apuro do campo. Dona Minhoca pergunta ao caracol: "Você sempre passeia por aqui. Onde você mora?" A Dona Aranha, que mora pendurada nas folhas, comentou: "Sempre te vejo aqui do alto, mas não sei onde você mora." E a Dona Formiga ficou curiosa e resolveu perguntar: "Também quero saber, onde você mora?" Para matar a curiosidade da turma toda, o caracol respondeu: "Eu moro aqui e ali, moro em todo lugar. Vocês não adivinham?" Deu uma paradinha e apontou: "Olhe só, eu carrego a casa nas costas." E continuou a falar: "É prático, econômico, não pago aluguel, nem contas de luz e água. A cada dia estou em um lugar diferente." O caracol saiu passeando com a casa nas costas, feliz da vida. Um texto de Elisa Toyama. Viram só como o caracol era feliz com sua casa nas costas. Perdão, crianças. Agora vamos voltar aqui a falar sobre fábulas. E vamos relembrar a fábula que nós lemos agora há pouco. Nós lemos a fábula A Raposa e a Cegonha. Você lembra direitinho essa fábula? Vamos ver se você lembra. Olha só essa imagem. O que aconteceu aqui? O que está acontecendo aqui? Isso mesmo. A raposa, ela está convidando a cegonha para ir na casa dela. Mas para ir na casa dela fazer o quê? Está convidando a cegonha para ir na casa dela jantar. Porque ela quer ser gentil. O que será que a raposa quer com a cegonha? A gente viu lá que quando a cegonha chegou na casa da raposa, ela não queria ser gentil. Ela queria o quê? Pregar-lhe uma peça. Serviu sopa em um prato raso. A pobre cegonha, ela conseguiu comer? Não, ela não conseguiu comer. Coitada, colocava o bico lá no prato e não conseguia. A raposa até fingiu uma preocupação: "Você não gostou da sopa?" E a cegonha, olha, ficou calada, não disse nada. E a raposa, lambendo os beiços, comeu tudo que estava no prato, lambeu mesmo o prato. E a pobre cegonha foi para casa com muita fome. Mas, antes de ir embora, ela fez um convite. Além de agradecer o convite da raposa, que a havia chamado para jantar,
A cegonha também retribuiu isso, convidou a raposa para jantar na sua casa no dia seguinte. E a raposa, claro, aceitou. Não via a hora de chegar à casa da cegonha para o jantar. E foi. Chegando lá, sentou à mesa, ficou ansiosíssima esperando para o prato que a cegonha iria servir. E veio a sopa em uma jarra de gargalo alto e bico estreito. E a raposa, ela não pôde colocar a boca dentro, não entrava. O que ela pode fazer? Apenas lamber as gotinhas que escorreram para o lado de fora da jarra. Então, ao invés de se alimentar, a raposa ficou com fome e foi para casa. Foi para casa triste, mas também refletiu sobre a atitude que ela havia tido na noite anterior. Ela entendeu que na noite anterior ela tinha feito uma brincadeira de muito mau gosto com a cegonha e que ela não podia sequer reclamar com a cegonha, porque ela havia feito uma coisa ruim com ela, mas ela, raposa, havia feito com a cegonha primeiro. Ela aprendeu a lição, que ela deveria tratar as pessoas como ela gostaria de ser tratada. Se ela tivesse tratado bem a cegonha, alimentado bem a cegonha, com certeza a cegonha, ao convidá-la para jantar, a serviria da maneira adequada. Foi assim que a raposa pensou. Então, falando sobre isso, pensando nisso, nós vamos agora relembrar os elementos da narrativa. Vocês lembram que eu falei na aula anterior quais eram os elementos da narrativa? Narrador, enredo, personagens, tempo e espaço. Vocês observaram que tudo que acontece na história vai girar em torno de um desses elementos? O narrador vai falar dos personagens, o enredo vai falar dos personagens, o tempo vai correr para os personagens e o espaço é o local onde os personagens vão vivenciar esse enredo. Então, tudo que vai acontecer vai ser em prol dos personagens. E é por isso que hoje nós vamos falar mais sobre eles, principalmente sobre eles. Não apenas, mas principalmente sobre eles nessa aula. Vamos falar sobre a raposa e a cegonha. Agora eu quero que vocês olhem aqui para esses dois animais. A raposa, vocês observaram que ela parece um pouco com um outro animal que a gente conhece, que é um cão, um lobo, não é? E a gente sabe, né, que esses animais, eles são mamíferos. E esses animais, eles têm o corpo coberto pelo quê? Por pelos. Observem que eles têm quantas patas? 4 patas, eles têm focinho e eles têm, olha só as orelhas, eles escutam muito bem, as orelhas deles são muito potentes e sentem um cheiro também de forma muito aguçada. Eles também têm uma cauda comprida, não é verdade? São velozes, correm bastante. São também muito espertos. E a cegonha, o que é que a gente sabe sobre a cegonha? A cegonha, ela é uma ave. Ela tem asas, ela tem 2 pés, ela tem bico comprido, não é isso? E ela gosta de viver em lagos, lagoas, rios, por aí, riachos, certo? Então, olha só como são animais diferentes, né? Eles têm características bem diferentes. São animais, mas com características bem diferentes. A gente sabe, então, que estamos falando sobre as características dos personagens, como eu falei para vocês. Agora, nós vamos colocar aqui, vamos relacionar as ações, né? Abaixo, as personagens correspondentes. Eu vou colocar aqui as ações
Nós vamos fazer as leituras e, em seguida, nós vamos relacionar essas ações aos personagens. E logo depois nós vamos averiguar também as características físicas e as características psicológicas, ou seja, as ações dos personagens, tá bom? Nesse primeiro quadrinho aparece: compreendeu que havia recebido da cegonha o tratamento que oferecera a ela. Quem foi que compreendeu? Você pense aí que daqui a pouco a gente vai responder essa questão. Serviu a sopa numa jarra alta com um gargalo estreito. Quem foi que serviu a sopa dessa maneira? Seu bico comprido não permitiu que tomasse nenhuma gota de sopa. Convidou a cegonha para jantar. Serviu a sopa no prato raso. Convidou a raposa para um jantar. Seu focinho não permitiu tomar a sopa da jarra. Agora nós temos aqui a imagem. A raposa e a cegonha. Vamos lá ler o primeiro quadrinho que apareceu. Compreendeu que havia recebido da cegonha o tratamento que oferecera a ela. Quem foi que compreendeu que recebeu apenas o tratamento que havia oferecido? Foi a raposa ou foi a cegonha? Foi a raposa. Então, a gente vai ligar aqui. Pronto. A raposa compreendeu que só recebeu aquilo que havia ofertado. O outro quadrinho. Serviu a sopa numa jarra alta com um gargalo estreito. Quem serviu a sopa numa jarra alta com um gargalo estreito foi a raposa ou a cegonha? A cegonha. Muito bem. A cegonha serviu a sopa para a raposa e para ela também numa jarra alta com um gargalo estreito. O seu bico comprido não permitiu que tomasse nenhuma gota de sopa. Quem é que tem um bico comprido? A cegonha. Então, a cegonha não pôde tomar nenhuma gota de sopa por conta do seu bico comprido. Convidou a cegonha para jantar. Quem foi o personagem que convidou a cegonha para jantar? A raposa. Quem serviu a sopa num prato raso? A raposa. A raposa serviu a sopa num prato raso. Convidou a raposa para jantar. Quem foi que convidou a raposa para jantar? A cegonha. E quem foi o personagem que não conseguiu tomar a sopa por causa do focinho? Qual desses dois personagens tem focinho? É a raposa ou a cegonha? A raposa. A raposa... A raposa não conseguiu tomar a sopa. O seu focinho não permitiu tomar a sopa da jarra. Pronto. Então, nós temos aí as informações, né? Relacionamos as ações aos personagens correspondentes. Vocês observaram que as ações que os personagens realizaram em relação a tomar a sopa foram decorrentes do formato, né, das suas características físicas. A raposa não conseguiu tomar a sopa da jarra, por quê? Porque tem focinho e o focinho não conseguia entrar dentro da jarra. E, por outro lado, a cegonha não conseguiu tomar a sopa do prato por causa do seu bico. E para ela era melhor tomar da jarra. Então, as características físicas influenciaram nas ações. Vamos aqui continuar a nossa interação com o texto. Na segunda questão, no trecho, um dia a raposa convidou a cegonha para jantar em sua casa. A expressão destacada indica o quê? A. Tempo, modo, lugar ou finalidade. Quando a gente fala em sua casa, eu estou me referindo a quê? Ao tempo, ao modo, ao lugar ou à finalidade? Qual é a resposta? A um lugar. Em sua casa identifica um lugar. E qual é a letra que corresponde a essa resposta? A letrinha C. Então, vamos marcar um X na letra C.
em sua casa indica lugar. Na terceira questão, em relação ao lugar onde ocorrem os fatos, podemos afirmar que... Gente, quando eu falo do lugar onde ocorrem os fatos, é o espaço onde a história se passa. A gente não pode dizer que a história se passa em um único ambiente. Por quê? Nós temos que a raposa, ela convidou a cegonha para jantar. Pronto, ela convidou a cegonha para jantar onde? Na casa dela, raposa. Então, primeiro na casa da raposa, o primeiro jantar. Em seguida, a cegonha convidou a raposa para jantar. E elas foram jantar onde? Na casa da cegonha. Então, nós temos aí dois ambientes. Então, são dois ambientes diferentes. Então, elas moram em lugares diferentes, dois ambientes diferentes. Nós podemos dizer que a história se passa só na casa da raposa? Não, de maneira alguma. Podemos dizer que a história se passa apenas na casa da cegonha? Também não, não podemos dizer isso. Não se passa não se passa apenas na casa da raposa e não se passa apenas na casa da cegonha. Podemos dizer que se passa próximo à casa das duas? Não, porque é específico o lugar, ou os lugares são específicos. Então, a gente pode dizer o quê? Que os acontecimentos acontecem em lugares diferentes, que são a casa da raposa e a casa da cegonha. E nós temos essa alternativa aqui. Vamos ver, vamos ler as alternativas correspondentes e marcar aquela que melhor se enquadra nessa informação que eu repassei, que os acontecimentos ocorrem tanto na casa da raposa quanto na casa da cegonha. Terceira questão, em relação ao lugar onde ocorrem os fatos, podemos afirmar que A. Tudo acontece na casa da cegonha. B. Tudo acontece na casa da raposa. C. Os acontecimentos ocorrem na casa da raposa e na da cegonha. D. Os acontecimentos ocorrem na lagoa próxima à casa da cegonha. E aí, qual é a resposta? Muito bem, na letra C. Os acontecimentos ocorrem na casa da raposa e na da cegonha, certo? Agora vamos lá. De acordo com o texto, podemos afirmar que o período em que a raposa recebeu a cegonha foi A. À tarde, B. À noite, C. Durante o dia ou D. Pela manhã. Vamos lá, vamos analisar. A raposa convidou a cegonha para quê? Para jantar. Em que período do dia a gente janta? É à tarde? É à noite? É durante o dia ou é pela manhã? É à noite. Então, a gente pode afirmar que o período em que a raposa recebeu a cegonha foi no período da noite. Por quê? Porque elas foram jantar. De acordo com o texto, podemos afirmar que o período em que a raposa recebeu a cegonha foi à noite. Agora, quinta questão. Abaixo apresentam-se duas colunas. Uma delas contém características físicas dos personagens. A outra apresenta as suas personalidades, características psicológicas. Relacione as características às suas respectivas personagens. Temos aí já a imagem da raposa e a imagem da cegonha, cada um comendo da maneira como deveria. A raposa comendo no seu prato raso e a cegonha comendo bebendo a sua sopa na sua jarra de gargalo alto. Agora, eu vou colocar aqui desse lado as características físicas. Possui bico, possui 4 patas, tem pelos no corpo, tem penas pelo corpo. Essas são as características físicas. Aqui do outro lado eu vou colocar as características psicológicas, ou seja, as personalidades que são apresentadas
pelos personagens, pelas personagens. Sorrateira. Professor, o que é sorrateira? É aquela pessoa que faz uma coisa por debaixo dos panos, ou seja, faz uma coisa escondida e uma coisa ruim. Faz um plano de algo ruim para alguém. Inteligente é aquela pessoa que faz algo de maneira inteligente, mas sem a intenção de prejudicar. Maldosa é aquela que tem uma intencionalidade má. Quer fazer alguma coisa, mas com a intenção de fazer maldade. E é educada, que trata gentilmente, embora em algumas situações seja contrariada ou não seja favorável para essa pessoa. Ela está sempre agindo de maneira educada. Agora vamos lá. Quem desses animais vai possuir o bico? A raposa ou a cegonha? A cegonha. A cegonha é um animal que possui bico. Nós vamos analisar primeiro essas características aqui, tá bom? Que são as características desse lado aqui, ó, gente. Desse lado aqui, que são as características físicas, tá bom? Possui bico é a cegonha. Vamos ligar, então, possui bico para a cegonha. Possui 4 patas. Qual é das personagens que possui 4 patas? A raposa. Muito bem. A raposa. Tem pelos pelo corpo. Quem tem pelos pelo corpo? A raposa ou a cegonha? A raposa tem pelos pelo corpo. A cegonha tem um corpo coberto por penas. Então, tem penas pelo corpo, é a cegonha. Pronto. Analisamos características físicas. Agora, vamos aqui para esse outro lado. Nesse outro lado, nós temos as características, o quê? Psicológicas, ou seja, personalidades. Quem é que foi sorrateira, planejou uma coisa ruim? Quem foi? Foi a raposa ou a cegonha? Foi a raposa. A raposa, ela foi muito sorrateira. Planejou pregar uma peça na pobre cegonha que estava quieta lá no canto dela. Quem foi que foi inteligente, que resolveu ensinar uma lição? A cegonha. A cegonha resolveu ensinar uma lição para a raposa. Mas qual das duas personagens teve uma intenção maldosa? Qual das duas? A raposa. Ela foi maldosa quando ela planejou pregar uma peça na cegonha. E quem foi a personagem que agiu de maneira bem educada, mesmo diante da adversidade de ficar com fome no jantar? A cegonha, ela ainda foi lá de maneira inteligente e educada convidar a raposa para um jantar no dia seguinte. Então, foi a cegonha. Pronto, analisamos características físicas e psicológicas das duas personagens da fábula, a raposa e a cegonha. Agora, crianças, vamos relembrar o que nós estudamos hoje. Nós vimos aqui os elementos da narrativa. Vimos que uma narrativa ela tem os 5 elementos: narrador, enredo, personagens, tempo e espaço, certo? Então, tudo isso é necessário para que esse texto narrativo, ele seja considerado uma narração. Vimos também, relembramos, aliás, que as fábulas, eles são textos narrativos curtos. Analisamos novamente as características físicas e psicológicas dos personagens, analisamos o tema da fábula que foi estudada hoje, que foi a raposa e a cegonha, fizemos questões de interpretação e também aprendemos um valor muito importante, que é de tratar as pessoas da maneira adequada, de ter empatia pelo outro e tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Espero que você tenha aproveitado, gostado dessa aula
e ponha em prática esse valor da empatia. Um beijo para você, até a nossa próxima aula. Agradeço pela sua presença. Não esquece de acompanhar a plataforma e postar as atividades solicitadas pela sua professora ou pelo seu professor. Tchau!